Boa tarde. Nós vamos gravar mais um vídeo e continuar contando histórias reais da minha trajetória por este Brasil. Nos anos 70, nós não vamos citar data. Nos anos 70 foi minha primeira missão aqui para São Paulo. A convite, eu vim fazer um curso. Voltando ainda nos anos 70, eu também fui convidado para fazer um curso de 15 dias em Salvador. Tinha que fazer um cursozinho lá de rádio amador. E aqui eu vim estudar por 15 dias, que era outro curso para mudar de emprego. Nessa trajetória, a gente se deslumbrava, nunca tinha saído do nosso estado. Então, quando você pega um ônibus pela primeira vez, que está saindo lá do Nordeste e vindo para São Paulo, isso nos anos 70, hoje já não é tanto assim. Então aquilo era uma coisa muito real, sabe? Não tinha, era indescritível. Algum nordestino, por algum motivo, por alguma razão, ele estava vindo aqui para São Paulo. E para chegar até aqui, ele tinha que ter alguém para o receber ou vir por conta própria, que não foi o meu caso. Eu estava vindo porque alguém estava me trazendo. E nos anos 80, também recebi um convite para trabalhar um ano no estado do Maranhão. Foi muito bom. Na cidade de Caxias, ali fiquei um ano a trabalho. E logo em seguida, no final, isso não era os anos 80 ainda, nós estávamos no final dos anos 70. Eu também tive 12 dias a trabalho ali na capital de Belém. Por 12 dias, fiquei maravilhado. Nessas minhas andanças, o que mais me surpreende, desculpe, são as diferenças de povos, de sotaque. Cada estado brasileiro, as pessoas falam de uma forma diferente. O pessoal do Pará, eles têm uma semelhança com o carioca. E também nos finalzinho dos anos 70, eu fiquei 15 dias na cidade de Caratinga. Eu estava me desligando de um serviço e precisava ir ali porque a sede da empresa era em Caratinga. E eu fiquei maravilhado com aquela cidade, entre aquelas serras, com o povo daquela cidade, um povo muito hospitaleiro. E sempre foi assim, conhecendo o Brasil a trabalho. Tive essas chances, essas oportunidades, agradeço muito a Deus. Nos anos de 93, já vivendo aqui em São Paulo, eu também tive a trabalho por 3 meses no estado do Rio Grande do Sul, onde a gente trabalhou ali na cidade de Carazinho, Passo Fundo e Erechim. São 3 cidades diferente uma das outras, mas assim muito organizada. Por exemplo, Carazinho é uma cidade muito detalhada, muito organizada, e também Erechim. Voltando lá 2 anos atrás, passando por Erechim, fui surpreendido com o desenvolvimento daquela cidade. Tá com a semelhança aqui de São Paulo, cheia de prédio, porque eu estava indo fazer uma visita na cidade de Aratiba e tive ali também uma grande surpresa em Aratiba. Um amigo meu me levou para conhecer a represa ali do Rio Uruguai, e ali tem uma catedral às margens daquela represa, que foi a única que sobrou, o resto está submerso. Então, nessas minhas andanças pelo Brasil, eu tenho observado diferente uma coisa da outra e coisas parecidas. O Cerrado brasileiro, ele tem muitas semelhanças. O Nordeste com o Norte, até com o Sul.
Agora, no Rio Grande do Sul nós temos uma diferença, assim, na parte da natureza é bem diferente. Aqui em São Paulo também, andando pelas matas aqui de São Paulo, você observa a vegetação totalmente diferente lá do Nordeste. Mas também, nos anos agora de 2008, 2009, conhecendo uma boa parte do estado do Ceará, nós temos ali um Campo do Jordão no estado do Ceará, para muitos que não conhecem. Se você tiver a oportunidade em Fortaleza, você pode alugar um carro, são 2 horas e pouco para subir a serra e para a Serra do Baturité. Tem uma cidade ali por nome Guaramiranga, tem até ali teatro de inverno, tem a cidade do Mulungu, tem Aratuba, Beneditinho. Então, as riquezas imensas que nós temos no Brasil, elas são incontáveis. E você atravessando um pouquinho ali no Pernambuco, do estado do Ceará, você atravessa uma média de 2 horas ou pouco, é estreito o estado. Você sai do Ceará, uma média de 2 horas ou 3, você já está no estado da Bahia. Atravessou o Rio São Francisco, já está no estado da Bahia. Agora, entrando no estado da Bahia, até chegar ao estado de Minas Gerais, você anda uma média de quase 2 dias andando de carro, assim, não andando com muita pressa. Então, nos anos 70, quando nós vinha aqui para São Paulo, os ônibus, eles passavam pelo estado do Rio, ia até o Rio de Janeiro, passava na rodoviária, tinha uma estrada ali, aberando aquelas serras, umas estradas perigosas, hoje não tem mais aquilo ali. Mas uma coisa que chamava a atenção lá numa avenida, não sei o nome daquela avenida no Rio de Janeiro, que nós passava em frente a uma loja, chamava Casa das Banhas. Então aquilo era um marco no Rio de Janeiro. Isso nos anos 70. Então, hoje mudou muito a geografia do Brasil, e não só do Brasil e do mundo. Para nós, os sessentões, com quase 70, que nós presenciemos assim uma boa parte da formação do nosso país aí há 50 anos atrás, e nós fazendo uma leitura de tudo isso agora, essa juventude hoje que vive nas capitais, que não nasceram na roça, que não viveram no interior, desculpa pessoal, eles não têm uma noção dessas riquezas que temos no Brasil. Naqueles anos 50, eu sou dos anos 50, que nós ia lá no Rio, Parnaíba, pegava água, trazia para casa, coava ela num paninho, colocava num pote, que chamava um pote de barro, e aquela água ficava fresquinha, porque nós não tínhamos geladeira, não tínhamos rádio de pilha, nós não tínhamos notícia, só quem podia ter um rádio, só os homens, só os fazendeiros, os comerciantes. Nos anos 60, naquela região, o agricultor, ele morava de agregado. Então ele não plantava um pé de caju, um pé de manga, porque não podia. Ele era um morador que o proprietário dava para ele o direito dele viver naquelas terras, e ele podia fazer ali sua rocinha, plantava milho, feijão, mandioca e tirava um pouquinho lá para o proprietário. Mas eles não tinham nenhum incentivo, eles não eram proibidos, eles não eram proibidos de plantar um pé de laranja, de mamão, de caju, que essa é as frutas que dá naquela região. Dá mamão, bastante mamão, caju, manga. Mas nós temos uma região ali no Piauí que é uns 4, 5 metros de barro. Depois é um lajeiro que um pé de manga ele vive uma média de 5, 10 anos, ele morre. Isso em algumas regiões, não são todas. Mas o Piauí também tem uma diversidade de água. Água doce e água salgada. Aonde eu nasci, lugar chamado São José, perto do Rio Parnaíba, a água é salgada. Você anda
5 quilômetros, subindo, quem vai para um lugarzinho que eu estudo é cidade, o campestre, entre duas serras, a Serrinha, Serra Grande, e tem o Morro do Urubu. Ali você cava um poço de 10 metros, a água é doce, água doce. Você anda mais 2 quilômetros, cava um poço, a água é salgada. Alguma coisa o mar se infiltrou-se lá na costa do Atlântico, porque o Piauí, para quem não sabe, por que o Piauí é quente? Porque nós temos a diferença do mar, isso aqui, uma comparação. Tem uma serra que ela nasce lá no mar e vai separando o estado do Ceará até o Pernambuco. São várias serras, Serra Grande, Serra da Araripina e outras serras. E dali o vento que vem do Atlântico, ele vai naquela serra e volta. Então, por que o Ceará venta muito? Por que o Rio Grande do Norte é ventilado, a Paraíba? Porque aquele vento que vem do Atlântico bate lá naquelas serras e volta de novo. E nós, os piauienses, fica lá embaixo, não pegamos aquele vento. Aquele vento também lá do Atlântico, que vem lá da África também, não só do Brasil, que vai ter a Cordilheira dos Andes, bate lá e lá ele desce, gera chuva. Segundo você estudando a geografia, você vai ver que é isso. Por que tem essa riqueza muito grande no Amazonas? Por causa desses ventos que vem lá da África, atravessa o Atlântico e vai parar lá na Cordilheira e lá ele desce. E nós temos essa serra também aí que separa o Piauí do estado do Ceará, que impede todo o vento do Atlântico ventilar o Piauí. Então nós temos uma praia no Piauí, só uma pontinha. Mas o Piauí quase não tem vento. Mas nós temos dois rios, um que nasce no estado do Ceará, que é o Rio Puti, e o Rio Parnaíba, que começa lá na divisa com o estado da Bahia, que eu já falei em outro vídeo. Ele começa lá e vai até o mar. De um lado é o estado da Bahia, do outro é o Tocantins, do outro é o Maranhão e do outro é o Piauí. Esse Rio Parnaíba é um rio muito grande. Nós temos uma barragem nele, que é a barragem, ela foi feita com o nome de Barragem da Boa Esperança. Depois ela foi coligada com a Paulo Afonso, hoje é a Chesf. Essa hidrelétrica lá, ela pertence à hidrelétrica da Paulo Afonso. Mas antes era a Barragem da Boa Esperança. Essa cidade onde fica essa barragem chama Cidade de Guadalupe, depois de Floriano. Nós temos também a Serra da Capivara, onde tem cientistas lá estudando aquelas pinturas rupestres lá. Tem gente do mundo inteiro visitando aquele lugar, que é lá em São Raimundo Nonato. Conheço aquele lugar ali. Um lugar de água muito salgada também. Mas o Piauí também ele passou por um grande desenvolvimento. Não só o Piauí, o Ceará, a Paraíba. Se você andar por essas cidades aí do Nordeste, você vai ver um desempenho muito grande dos seus moradores, de um povo muito trabalhador. Você não vê uma casa mal feita, as casas todas bem feitas de alvenaria, todas cercadinhas de madeira. Se você for um bom observador, você vai ver a riqueza que nós temos por esse Brasil afora, no Nordeste. Agora, se você ir ali para o lado do Tocantins, você vai ver já uma cultura de pessoas mais para o lado indígena ali, tem muita cultura indígena, ainda é muito forte, bastante forte. Mas ali tem gente já do Rio Grande do Sul trabalhando ali naquela região do estado do Tocantins. Ali tem plantação de soja, tudo feito com maquinário. Você vai ver aqueles silos que antes você só via no sul, já tem isso lá no estado do Tocantins, do Maranhão. No sul do Piauí nós temos plantações de soja, tem o povo do Rio Grande do Sul plantando. Lá no Ceará também nós temos parte de plantação de arroz irrigado. Temos lá o açude Castanhão, que é um dos maiores do Nordeste. Quando ele está cheio é quase 80 quilômetros de extensão, quase 40 de largura. Segundo ali os moradores, quando o açude está cheio, a bacia dele tem 40 metros de profundidade.
Temos peixe ali que foi trazido, o pirarucu criado ali, peixes enormes de 300 a 400 quilos. Então, nós temos uma grande diversidade por esse Brasil afora, tanto em vegetação, como na parte aquática, não só o Pantanal do Mato Grossense também, porque eu conheço ali uma boa parte da cidade onde eu também tive a trabalho. Eu posso contar nos dedos ali a cidade de Mundo Novo, onde eu tive a trabalho, isso nos anos de 75, de Mundo Novo, Eldorado, Porto Morumbi, Iguatemi, Amambai, Ponta Porã, Naviraí, Itaquiraí, Dourados, Glória de Dourado, Rio Brilhante, Deodápolis, Iviema, Nova Andradina, Baitaporã, Taquarussu, Anaurilândia, Porto Morumbi e uma boa parte do município de Três Lagoas. Esses são as cidades que eu tive o privilégio de conhecer a trabalho, fazendo toda a cidade, todo o interior. Um abraço para os mato-grossenses do Sul. É um povo muito hospitaleiro. Se você chegar na casa de um mato-grossense e não comer, ele fica triste. A primeira coisa que um mato-grossense pergunta para um visitante: você já comeu? Essa é a pergunta. Outro hábito que o mato-grossense tem: na hora da refeição ele serve leite em vez de água, porque lá tem muito leite de vaca para a gente tomar. E um casal de mato-grossense me contou ali uma história. Eles me disseram que eram pobres, isso na cidade de Anaurilândia. Eles tinham uma fazenda, tinham 400 cabeças de gado. Eles tinham um fusquinha e um trator para tombar terra. Tinham 100 vacas de leite, 100 bezerros, tinha 100 garrote para vender. Ao todo tinham 400 gado. E eles falaram que era pobre. Eu falei: vixe, rapaz, pois um fazendeiro lá no Piauí que tem 400 gado tem que ser um homem muito rico. Então, naqueles anos de 75, um mato-grossense me falou que quem tinha 400 gado e um pedaço de terra, um trator para tombar terra e um fusquinha, era pobre. Mas foi um dos lugares de gente mais hospitaleira do Brasil, depois do Nordeste. Parabéns para os mato-grossenses, que eu tive lá a trabalho por 2 vezes, e é um povo muito hospitaleiro. E também um abraço para os gaúchos, onde eu tive o privilégio de trabalhar em Carazinho, Passo Fundo e Erechim. Um abraço para os gaúchos ali de Aratiba, onde eu visitei há quase 2 anos. Um abraço para o povo de Fortaleza, para os nossos amigos ali da Paraíba, de Monte Oreb, de São José das Piranhas. Um abraço para o pessoal de Salvador e da minha cidade querida Teresina e minha cidade natal, que é município, hoje é cidadezinha Nazária. Um abraço para o pessoal lá de uma cidade muito conhecida no Piauí que chama Piripiri. É a última quem vai para Fortaleza. Conheço lá, tive lá trabalho. Piripiri, Pedro II, tive lá trabalho. Também Campo Maior. Tivemos a trabalho ali em Cocal, ali em São João do Piauí, São João da Serra, Santa Cruz dos Milagres, Elesbom Veloso, Valença. Um abraço para o povo de Picos, que eu morei uma época em Picos também, lá no Piauí. Um abraço para o povo de Floriano, de Guadalupe, de São Raimundo Nonato, de Canto do Buriti. E um abraço para todo o Brasil, para todo esse nosso país, para o pessoal ali de Brasília que estão nos assistindo, do Rio de Janeiro. Um abraço para o pessoal ali de Varzelândia, Minas Gerais, onde também já estive ali, visitando ali aquela cidadezinha muito aconchegante. Um abraço para o povo de Belo Horizonte, para os nossos irmãos aqui, meu irmão carioca, Rio de Janeiro, que Deus abençoe o estado do Rei. E um abraço para meu São Paulo, para minha cidade natal, para São Paulo do meu coração.
Deus abençoe os paulistas e o Brasil. Muito obrigado. Será?